A hora que a pessoa localizar um escorpião lá na casa, o que ele deve fazer de primeiro passo? Bom, o primeiro passo é não chegar, por exemplo, usar as mãos diretamente para pegar o animal, o inseto. Tá? Usam uma pinça, uma luva de couro. Alguns utilizam aí um vidro, né, com a boca larga, colocam ele ali. Assim, ó, eu como um biólogo, tá, eu tenho que defender os animais, né? Eles estão ali, né, eles fazem parte de uma cadeia alimentar, mas nesse caso, como ele é um animal, que ele é um peçonhento, ele pode causar morte aí a um ser vivo, a gente recomenda aí que se capture esse animal e solte num lugar longe e distante. Mas geralmente as pessoas não fazem isso, né? A gente sabe que as pessoas acabam aí colocando até álcool, fogo nesses animais, ou mesmo pisando em cima, enfim, tá? Mas eu como um biólogo eu recomendo aí as solturas em ambiente longe da residência. E surgimento de cobras também. Tem um pessoal que está reclamando aí que lá na Vila Panorama está aparecendo umas cobras também no terreno da turma aí. Como identificar se essas cobras são peçonhentas ou se não oferecem riscos e qual a medida a ser tomada? Tá. A cobra peçonhenta, assim, que quando a pessoa ela vê a cobra, ela para, tá? Mas mesmo nesse estágio você consegue rapidamente identificar, principalmente pelo rabo dessa cobra. A cobra, a venenosa, ela tem assim, a cauda, ela fina rapidamente. Esse dia eu estava no balneário e ali vive do seu Assis, ali vive como é que é o nome dela? Uma caninana, tá? Todo mundo vê, ela é mais ou menos mansa ali. Eu tive o prazer de, em alguns segundos eu e minha esposa Rita observar. E eu fiquei olhando ali e realmente você pode observar que o rabo delas, né, no caso, ela fina-se longamente, ou seja, ela não é uma cobra peçonhenta. Tá? Ou seja, mas aí às vezes a pessoa não está aí, às vezes o susto é grande, em condições de, né, identificar se ela é ou não. Existem outras identificações da cabeça, das fossas, mas o que mais você pode observar é pelo rabo dela que a cobra, a peçonhenta, o rabo afina rapidamente. Uma vez identificada a existência de uma cobra numa residência, a pessoa pode estar entrando em contato com algum órgão? De que maneira que pode proceder nesse caso aí? Uma vez que não é todo mundo que tem coragem de matar a cobra e mostrar o pau, né? É verdade, não faz isso não, né? Outras fazem. Então, o correto é chamar, tá, uma equipe do Corpo de Bombeiros, que eles são, né, especializados em fazer esse atendimento, eles têm os equipamentos corretos, eles são treinados, e o núcleo de vetores do nosso município também, existe lá uma equipe que tem esse treinamento, que faz essa captura. Tá? O mais correto ou seja, afastar desse animal. E esqueci de falar também um detalhe, que a cobra que não é peçonhenta, ela não faz a rodilha, ela não se prepara para o ataque. Geralmente ela foge. Ou seja, como ela não tem a peçonha, ela é uma presa fácil, então ela tende a correr, a fugir. Qual que é, na nossa região aqui, qual que é a cobra característica daqui? Então, aqui nós temos cascavel, jararaca, né? Alguns aparecimentos de coral, a verdadeira mesmo também apareceu. Inclusive na minha casa, apareceu no meu quarto, lá não sei como, apareceu uma verdadeira. Eu peguei e soltei, depois de muitos trabalhos, não sei como é que apareceu. Mas é a que mais aparece, né? E eu tenho observado também, às vezes quando eu ando pela mata, fazendo coleta de sementes, os fins de semana, os sábados, e o sucuri, tá? Então a gente tem visto assim um aumento bastante desses animais, porque eu penso assim, que esses ambientes estão sendo ainda preservados. A mata ciliar, com todo o trabalho, né? Promotoria, inclusive, fazendo um trabalho de preservação, a polícia ambiental, enfim. Então eu tenho percebido que esses ambientes estão sendo menos degradados. Então o aumento dessas cobras sucuris também, eu tenho visto algumas também andando ali, eu achei bastante interessante. Agora vamos aproveitar que nós estamos conversando com o biólogo aqui, vamos detalhar um fato que nós temos percebido constantemente aqui na nossa região. Indo para Porto Murtinho é maior o número de incidências. Indo para Bela Vista também acontece. E indo para sentido Nioaque também tem muito, mas depois da serra tem mais.
número de animais que estão sendo encontrados atropelados às margens das rodovias também é uma situação crítica, não é, Antônio Carlos Piazza? Tá? Às vezes o motorista ele vendo uma velocidade não tão assim, né? Ainda é permitida, mas o animal, quando ele, à noite principalmente que os hábitos noturnos, né? O tatu, o tamanduá-bandeira, o mirim, a siriema e tal, eles ficam instantaneamente cegos, tá? Quando ela vem perto dele, no primeiro, né, momento, e os olhos dele fecham, né? Ou seja, ele se adapta rapidamente a esse estímulo, então ele consegue em um segundo de novo perceber, ou seja, né, enxergar. É onde acontece que ele, em vez de voltar, ele tende a seguir o caminho dele e é atropelado. Então, eu tenho observado assim, né, existem uns trabalhos ou pesquisas, a UEMS tem feito, a Federal, eles pensam assim, que são duas situações, tá? Hoje, a gente sabe que a caça predatória praticamente está aí em níveis bastante baixos, né, em relação às décadas anteriores aí. Acredito que ela tenha caído aí em 80% a 90% praticamente. As leis são bastante severas para quem caça, enfim. E acreditamos que tem aumentado o número desses animais. Os animais, eles têm lá, eles têm o habitat dele, uma área dele de atuação. Então, como são muitos animais, eles tendem a procurar uma outra área. É onde ocorre o trânsito desses animais em rodovias. Então, é uma situação que é difícil de você evitar. Mas eu tô aqui já no município de Jardim, desde maio de 2010, já faz mais de um ano. E eu faço esse percurso toda semana daqui para Campo Grande e vou pelo menos 2 vezes no mês daqui para Porto Murtinho, vou em Bela Vista também. E eu tenho percebido que de uns meses para cá, tipo questão aí de uns um mês mais ou menos, 2 meses para cá, tem aumentado o número desses acidentes. Isso está relacionado à época do ano? Por que eu pergunto isso? Porque se for relacionado à época do ano, é uma época agora de muito trânsito nas rodovias, então tem que ter uma atenção aí por parte dos motoristas, porque não só pelo fato dos prejuízos ao meio ambiente, que é um atropelamento ao animal, mas também pode causar até acidentes graves com vítimas, né, aqui na coisa. Então isso está relacionado à época do ano? Sim. Como o número de pessoas que agora são férias, visitam o município, né, ou voltam para o município que estudam fora, trabalham fora, o número de automóveis aumenta, consequentemente também o número ele pode aumentar. Mas também, esse período é uma época que as aves já fizeram a nidação e os filhotes eles estão apartando lá dos pais, tá? Não só as aves, como os outros animais também. E o que tem observado é que são animais jovens que geralmente morrem. Então é época que os animais estão, assim, eles estão apartando dos pais. Então ele procura um outro ambiente. E isso, consequentemente, pode ser a causa, né, desse aumento, né? Ou seja, é mais animais e mais carro nas estradas. Mas é porque são assuntos que realmente estão aí aos olhos da nossa comunidade. Quem utiliza as rodovias aí pode estar percebendo que realmente tem um número bastante grande de atropelamentos de animais nas nossas rodovias. Mas o convite para o Antônio Carlos Santana Piazza hoje no Jornal daqui foi para falar sobre a incidência de animais peçonhentos e principalmente o número de escorpiões que tem surgido nas casas das famílias aqui de Jardim. E nesse caso, vamos reforçar aqui as orientações quanto aos cuidados que as pessoas devem ter, principalmente com crianças, não é, Piazza? Sim. A criança, ela é muito curiosa, então ela procura, ela coloca a mãozinha. Então nas casas você deve evitar de ter, né, telhas, tijolos, canos, monte de areias, então que são os ambientes em que esses animais eles vão se refugiar. Então você deve limpar, né, ou se desfaz ou doa esse material para alguém que está precisando, esse material doa, mas evita você ter na sua casa, lá no fundo do quintal, esses materiais, né, que poderiam ser aí o refúgio dos
escorpiões. E se você por acaso está nos ouvindo aí agora e resolveu, deu um medão danado, um medo de levar uma picadura de escorpião, e daí você quer se prevenir, aproveite as oportunidades de Caçambas Jardim. Locação de caçambas para retiradas de entulhos, limpezas de terrenos em geral. Telefone lá da Caçambas Jardim é 3251-6124 ou 9653-5662. A Caçambas Jardim atua há 3 anos no município e contribui para a limpeza pública em conformidade com a legislação municipal de 2007, encaminhando o lixo, o entulho, galhos, restos de construção para o destino certo, mantendo a sua região, a sua casa limpa e protegida. Caçambas Jardim fica na rua Castro Alves, número 70, na Vila Camisão, e os telefones são 3251-6124 e 9653-5662. Agora 12:08, Antônio Carlos Piazer, muito obrigado por ter aceito este convite de primeira, assim você já confirmou a sua presença, porque é realmente um assunto que a nossa comunidade precisa de esclarecimentos, e a Rádio Laguna tem este papel, né, em seu objetivo. Então queremos agradecer você que nos contribuiu hoje para levar aos nossos ouvintes essas informações. Eu agradeço, muito obrigado. Tá? Eu fico agradecido assim, né, em contribuir um pouquinho junto com nossos irmãos aí que nos ouvem, né? Então eu me sinto agradecido e estou aí à disposição, se vocês caso precisarem, quiserem mais uma explicação ou falar também sobre um tema que eu gosto bastante, a arborização, árvores, né? Sim. Eu estou aí disponível. Certo. Vamos combinar, portanto, então, para a próxima semana, a gente voltar a conversar sobre outros assuntos importantes, porque eu gosto muito de conversar sobre biologia, né? Até mesmo porque essa aqui era uma das disciplinas que eu conseguia passar direto nela, né? Então eu gosto muito deste assunto. Então eu quero que você receba o nosso abraço e o nosso muito obrigado por hoje ter vindo aqui.